noite para você, futuro servidor, futura servidora do TSE. É isso aí, gente. A prova está chegando e nada mais justo que a gente converse aqui sobre discursiva e sobre os temas que eu acho que você precisa dar atenção nessa reta aí, nesses últimos dias finais antes da sua prova. Eu sou a professora Patrícia Manzato e se você ainda não conhecia o canal aqui do YouTube, clica aqui para se inscrever e não perder nenhuma aula. Afinal de contas, nós temos aula toda semana, aula ao vivo para você. E também vai prestar o TSE. Chegou até aqui, curte esse vídeo e compartilha com os seus colegas concurseiros, concurseiras aí que vão se prestar essa prova e estão se preparando. Então, olha só, gente, aqui hoje eu quero passar para vocês os temas quentes que eu acredito que são aí possíveis dentro da sua discursiva. Então, para isso, né, é claro, eu vou dar uma pincelada geral aqui na prova discursiva do Sebrasp para que você não cometa nenhum erro que vá te apenar na prova. Afinal de contas, a correção do Sebrasp, né, os padrões de correção do Sebrasp, eles são bem rígidos em alguns pontos, então se liga para não deixar isso acontecer. Então, olha só, vou começar aqui com vocês, trago aqui os temas quentes do cargo de analista área administrativa, tá? Então, pessoal, seguinte, né, como que é a discursiva do Sebrasp? Patrícia, é uma discursiva argumentativa? A princípio, não. A princípio, você será questionado sobre algum tema relacionado aos conhecimentos específicos da sua prova. Então, normalmente um texto mais expositivo. Você só vai colocar a sua opinião no texto se for pedido dentro da proposta, tá bom? E como que efetivamente é essa proposta do Sebrasp? Olha só, a proposta ela não é aleatória, tá? A proposta, justamente, ela gira em torno do cargo. Então, se a gente está falando aqui de um cargo de analista área administrativa, ele vai levar em consideração todos os seus requisitos ali de planejamento, de gestão, de organização, dentro ali dos requisitos do seu cargo. E também, né, essa proposta, ela vai ser dividida em tópicos. Então, normalmente, o que acontece? O Sebrasp, ele coloca ali um tema geral, né? Então, sobre planejamento estratégico, por exemplo. E aí, traga aí no seu texto, redija o seu texto a partir dos tópicos abaixo, tá? Lembrando que, normalmente, existe um texto motivador, tá? Mas esse texto, ele é meramente motivador. Você não vai usar esse texto no seu texto final. E esses tópicos, a divisão desses tópicos, é isso que vai te guiar. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, planejamento estratégico. Nossa, Patrícia, eu sei tudo sobre planejamento estratégico. Eu consigo falar aí 90 linhas de planejamento estratégico. Maravilha! Só que não é isso que você vai fazer. Você vai falar de planejamento estratégico dentro dos tópicos ali que foram pedidos, tá? Normalmente 3 tópicos. A gente teve aqui na prova do STJ, inclusive na proposta de analista área administrativa, o Sebrasp resolveu inovar no sentido de pedir 4 tópicos, tá? Então, aí apenas cuidado para você organizar o seu texto dentro dos tópicos. Então, veja quantos tópicos são, para inclusive você conseguir organizar quantas linhas você vai deixar para cada tópico, tá? E muito importante, gente, mas isso é muito importante. Faça o seu texto na ordem dos tópicos, tá? Se aparecer o tópico A, B e C, o seu texto vai ter uma introdução, tópico A, tópico B, tópico C. Se o seu texto vier introdução, tópico C, A, B, vai estar errado? Você pode não ter aí uma diminuição tão grande de nota, mas você vai ter a diminuição porque os tópicos ali não vão estar casando com o padrão de correção. O examinador não vai ficar caçando a resposta no seu texto. Ele vai fazer a junção. Se a informação ali juntou com o que ele tem, beleza. Se não, ele vai para o próximo. Então, escreva o seu texto tópico a tópico da forma como aparece, tá bom? Importante também que você escreva
em linguagem clara e objetiva, tá? E tenha uma linguagem técnica equilibrada. Ninguém está pedindo aqui para você fazer um parecer. Você não está redigindo ali uma minuta de voto, você não está redigindo um texto muito rebuscado, um discurso para um ministro, tá? Você está aqui expondo o seu conhecimento. O seu conhecimento é o cerne da questão. O examinador quer saber o que você sabe sobre aquele determinado assunto. Importante também, por quê? Por que eu falo linguagem clara e objetiva? Para você não tentar rebuscar, para você não tentar fazer inversões. Não precisa, tá? Principalmente porque essas tentativas normalmente geram erros de português. E erros de norma culta de português no Sebrasp te apena, tá? Você tem diminuição de nota. Então, não pense nisso. Linguagem clara, objetiva, com foco naquilo que você domina. E o que eu chamo de linguagem técnica equilibrada? Para mim, uma linguagem técnica equilibrada, tá? É justamente aquela linguagem que você vai utilizar os termos corretos dentro ali do que foi pedido. Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, em planejamento estratégico, você vai utilizar, né, a nomenclatura correta das ferramentas, o que cada um dos pontos das ferramentas. Perguntou sobre orçamento, vai falar ali sobre questões de ciclo orçamentário, de instrumentos orçamentários, mas vai utilizar uma linguagem correta, equilibrada dentro ali daquela linguagem técnica, daqueles conceitos técnicos que você precisa mostrar, que você sabe, tá? Não tente ali rebuscar o texto, não tente fazer nada de diferente, linguagem clara e objetiva, mostre que você domina o assunto. É isso que ele quer de você, tá bom? E agora, essa parte aqui, você vai levar no coração para sua prova, tá? Cuidado o que você pode, o que você não pode fazer em relação à rasura, margens e parágrafos. Então vamos lá. Olha só. Rasura. Patrícia, eu posso fazer assim, ó? Posso fazer assim, ó? Eu escrevi importante errado. Então eu posso fazer assim, ó? Eu vou é só para ele não ver mesmo que eu não fiz. Posso fazer isso? Não. Isso está errado, tá? Ah, então eu já sei, eu vou colocar um parênteses e vou colocar aqui, vou fazer uns 3 tracinhos assim, né? Tá certo, assim eu posso? Não pode. O que você pode fazer é apenas passar um traço e escrever a palavra correta na linha logo em seguida, tá? Não adianta você escrever aqui em cima, não adianta você fazer essas outras estruturas aí de rasura, tá? Rasura tem que ser algo simples e discreto. Errei a palavra. Passei um traço e escreva ela logo em seguida. Patrícia, mas eu errei, sabe só a perninha? Aí eu vou tentar consertar. Tentativa de conserto para o Sebrasp é rasura. Tentou consertar? Pensou em tentar consertar? Não pense, não tente. Passa o traço e escreva logo em seguida, tá bom? Então, rasura é assim que a gente vai fazer. Margem e parágrafo, também cuidado. Olha só, escrevi aqui, ó, só saiu a perninha. Aqui, esse daqui ficou para fora. E agora eu preciso fazer uma separação silábica e eu fiz assim. Gente, todos esses casos é desconsiderado tudo que passa da linha, tá? No caso da linha 2 aqui, dessa linha 2 aqui, a palavra você vai ser apenado porque você escreveu a palavra errada, né? Uma parte da palavra saiu para fora, então erro de ortografia. Aqui o hífen também saiu para fora. Então, você também vai ser apenado por uma questão de rasura e ortografia, ok? Então, cuidado, tá? Cuidado aqui justamente para não ter problemas de rasura. Da mesma forma que você tem aqui problemas de parágrafo. Se o meu primeiro parágrafo está a essa distância, o meu segundo parágrafo também vai estar à mesma distância, tá? Não queira
colocar o segundo parágrafo aqui. Aí o terceiro parágrafo você coloca aqui porque você quer aproveitar as linhas. Não, tá? Se vocês não mantiverem um sequenciamento ali, ou se colocarem muito perto da margem, não é considerado parágrafo. Não é considerado parágrafo, erro de coesão e coerência, tá? Então, não caia nessas tentativas aí de ganhar mais espaço, é só um tracinho aqui, tá? Então, cuidado, porque tudo isso é visto pelos olhos do examinador do Sebrasp e ele vai virar para você e vai falar assim, já era. Vai anotar ali a linha e vai te dar uma penação de nota, ok? Então, cuidado com esses pontos. Mas agora, vamos efetivamente aos temas? Vamos lá. Primeiro tema que eu trago aqui para vocês, planejamento estratégico no setor público. Tenha em mente as ferramentas, principalmente ferramentas SWOT, 5W, 2H e matriz Gucci, tá? Para uma gestão estratégica. Importante que vocês saibam cada uma das etapas, saibam o nome, né, dessas siglas, o que é cada uma delas, para que servem e como elas funcionam dentro de uma gestão estratégica no setor público, tá? Importante, então, que vocês saibam esses aspectos aqui. Trouxe uma questão também, né, de planejamento tático e operacional no contexto eleitoral. Então, pode vir um estudo de caso, por exemplo, de um problema ali, ou de uma gestão dentro do processo eleitoral ali de gestão dentro do órgão? Pode, tá? Acho não muito provável, né? Eu acho que um pouco mais abrangente na área administrativa, mas acredito aí que se você conseguir ter tempo um pouquinho de pensar nesse assunto, é interessante. Tem mais tema, Patrícia? Tem. Olha só, um tema que está muito em voga, inclusive dentro das discussões ali do TSE, que é a parte de governança, transparência e accountability, tá? Primeiro, que você tem que saber ali os mecanismos para se promover accountability e participação social, tá? Isso daqui tem que estar ali no seu radar. Você precisa saber identificar todos esses pontos, todos esses mecanismos. Por quê? Justamente porque quando a gente fala de governança, de transparência, de accountability, a gente liga diretamente ali na participação social, principalmente de um órgão que cuida de um elemento tão sensível de participação social, que é justamente ali o voto, tá? Tem também, né, se você ainda não olhou, corre lá também no site do TSE, que nós temos ações diretas envolvendo transparência e governança. Inclusive o órgão, ele tem ali se preocupado muito com governança e desenvolvimento sustentável, ganhou até prêmios ali dentro do judiciário. Então, é um assunto ali bastante sensível e importante para esse órgão, tá? Além disso, pensar um pouquinho nos desafios dessa implementação de políticas de transparência e combate à corrupção. Isso pode ser pensado no judiciário em geral ou dentro ali do TSE. Mas sempre ali, pensando nas características que a gente tem do Sebrasp, pensa ali principalmente, né, no judiciário, ok? Outro tema que está tirando assim o sono de vocês, candidatos, eu sei, não é um tema fácil, mas está tirando o sono de vocês, é aqui em relação à gestão de contratos e licitação, tá? Aqui eu trouxe, gente, eu não sei porquê, mas assim, esse tema, ele brilha aos meus olhos, inclusive da forma como o Sebrasp trouxe a questão para o STJ, porque no STJ ele pediu ali números, ele pediu limites, né, de receita, de despesa, ele pediu os limites. Então, aqui nos contratos também se atenham à questão de limites, aqueles
Por exemplo, né, o contrato ali, o contrato administrativo, ele pode ser alterado unilateralmente em que condições? Ele pode ser modificado bilateralmente em que condições? Quais são os limites aí de aceitação, né, de aumento desse contrato, de diminuição desse contrato? Quais são os limites ali, por exemplo, dentro da escolha das empresas? E também, eu acho que é importantíssimo, porque isso veio muito claro no edital de vocês, o papel do fiscal de contratos e acompanhamento de execuções, tá? Vou dar uma dica aqui, sei que vocês estão na correria para tentar revisar tudo, mas tem uma aula, um manual da ENAP, gov.br, que fala justamente sobre o papel do fiscal de contratos. Ele traz essa fiscalização de contratos. É um PDF meio extenso, não é tão curtinho não, mas tem uma seção só que fala sobre o papel do fiscal. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada aí nesses pontos, tá bom? Além disso, trazer ali, ter e saber as penalidades, né, dos contratos administrativos. Então, a aplicação dessas penalidades, quais são essas penalidades, como se dá a sua aplicação, em que momento, enfim, para quem, para que vocês aí realmente tenham clareza sobre esse tema e consigam aí dissertar caso ele apareça para vocês, tá bom? Tenho mais um assunto aqui, um assunto um pouco mais light, mas que nesse caso aqui, o que vai fazer diferença no seu texto são os detalhes. E olha só, gestão da qualidade e excelência na administração pública, tá? Esse é um assunto bastante discutido atualmente, tá? Trazer a gestão da qualidade para o serviço público, a questão, né, do serviço de excelência, né, o paradigma do cliente ali dentro do serviço público, tudo isso, né, é tratado no modelo de excelência na gestão pública. Então, esses pontos vocês precisam saber. Mas eu preciso saber o que, Patrícia? Então, quais são, por exemplo, os indicadores de excelência? Como a gestão da qualidade está sendo implementada na gestão pública? O que ela traz de vantagens, tanto para o órgão quanto para o cliente cidadão, tá? E aqui, um pontinho a mais aqui para vocês, que é em questão da melhoria contínua dos processos administrativos, tá? Como se dá essa melhoria contínua? A questão da avaliação, da accountability, da transparência, do feedback. Então, olha só, tudo isso volta dentro da melhoria contínua. Como que se faz uma melhoria contínua? Avaliando e tendo feedback. Um dos pontos, inclusive, de gestão da qualidade é essa avaliação posterior que o cidadão faz em relação à prestação de serviços, tá? Então, essa melhoria contínua, ela tem esse ponto, né, dentro ali da gestão da qualidade. Então, vejam, os assuntos eles vão ali se permeando e tenha claro esses assuntos na sua cabeça para que você consiga desenvolver ali dentro do escopo do que vai ser pedido, ok? São esses os 4 tópicos que eu quero que você revise e tenha esses pontos aí na cabeça até a sua prova em relação à discursiva para analista área administrativa. Mas eu não posso deixar de trazer para vocês a estrutura do texto, tá? Essa é uma estrutura super enxuta que eu gosto de trabalhar muito com os alunos em relação ao texto expositivo do Sebrasp, tá? Então, olha só, se eu tenho 30 linhas, eu vou ter mais ou menos em torno de 3 a 4 parágrafos, tá? Eu vou ter uma introdução. Se for um caso, você vai contar o caso. Se você precisar conceituar, você traz a conceituação. Se você quiser só apresentar o tema e falar os aspectos que são trabalhados, também você pode. E aí vai trabalhar cada um dos tópicos em sequência, tá? No caso aí, se a gente tiver 4 tópicos, você vai ter um parágrafo a mais. Os parágrafos vão ser mais curtos, mas você vai ter ali, na verdade, 4 a 5 parágrafos,
tá bom? Patrícia, aqui a conclusão ela tá entre parênteses, por quê? Porque normalmente o último tópico que é pedido para discussão, ele já tem uma cara de finalização do tema. Então, por isso, o que você vai colocar? Você vai colocar um conectivo ali para finalizar o seu texto. Por último, por fim, tá? E aí, esse conectivo ele já vai encaminhar ali o seu texto para o final. Então, o último tópico ali, coloca esse conectivo aí de final, que vai aí encaminhar o seu texto para o final e você não vai precisar gastar linhas ali com a conclusão, tá bom? Importante, mais uma vez, como eu disse para vocês que é extremamente importante, vocês têm aí exatamente aqui um tópico por parágrafo, um tópico por assunto. Cada tópico você vai colocar num parágrafo, tá bom? Então, gente, olha só, temos aí os assuntos que você precisa dar conta até domingo para sua prova. E não esqueça, mais uma vez, do que? De curtir esse vídeo e compartilhar com o seu amigo, a sua amiga concurseiros que estão se preparando para sua prova. E espero que vocês retornem nesse vídeo justamente para comentar aqui. Prof, deu certo o tema da discursiva, consegui me dar bem nessa discursiva e agora sou um aprovado do TSE. E para finalizar, aqui, o sucesso só acontece pela constância, um passo de cada vez, um dia de estudo por vez. Faça isso repetidamente que você alcançará a aprovação. Agora é com vocês. Grande beijo e até mais.